está conosco mais uma vez e pela última vez nessa temporada. Pode falar comigo? 2, 3 e... Pastor André Ribeiro, por favor, pastor, pode vir. Pastor André também missionário. Quantos países? 18 países, pastor? Já 18 países, Um dia eu chego lá. Amém, amém. 18 países tendo o prazer de levar a palavra do Senhor. E vai estar aqui conosco mais uma vez, desvendando um pouco mais do mundo espiritual, para que possamos ter vitória, bênção e quebrar maldições em nossas vidas e andar para frente e nem ficar parado nem andar para trás. Amém? Vamos orar pelo servo do Senhor? Meu Deus, aqui está o teu servo, Senhor, pastor André, muito obrigado pela vida dele, Senhor. Meu Deus, eu te peço que tu possa abençoar a ele, a sua esposa, a sua família, ser com ele grandemente. Senhor, que tudo que ele colocar as mãos para fazer, tu possas prosperar grandemente, meu Deus. Abençoa o teu servo, Senhor. Usa ele nesse dia para trazer a tua mensagem aos nossos corações e que ao ouvir essa mensagem possamos colocar em prática para a tua honra, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos, amém? Como eu disse no culto em espanhol, quero repetir aos irmãos que não estavam, eu me sinto privilegiado, tenho grande alegria de poder participar desses encontros, dessas reuniões, celebrar o nome do Senhor com os irmãos. 3 domingos passaram rápido, mas eu tenho visto o mover de Deus, pessoas têm compartilhado suas histórias, e eu tenho certeza, não por causa de nós, mas por causa daquilo que o Senhor decidiu fazer, muitas coisas extraordinárias ainda estão por acontecer. Nessa manhã eu quero falar um pouquinho sobre alianças, quero falar sobre princípios, quero falar sobre legalidades e um pouquinho sobre maldições. Então, se a gente pudesse dar um título para a mensagem de hoje, eu queria chamar de O Poder de uma Aliança. Amém? Nós estamos falando sobre o mundo espiritual. São 3 domingos construindo como funciona o mundo espiritual. E na semana passada nós entendemos que o mundo espiritual, ele se conecta com o mundo físico através dos nossos comportamentos e dos nossos pensamentos. Tanto Deus porque respeita as leis que estabeleceu. A partir do momento que ele criou os homens, você pode observar isso nas Escrituras, a partir do momento que ele nos fez, nunca mais Deus disse haja. Quando olhamos para João 1, quando olhamos para Hebreus 1, percebemos que todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra do seu poder. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Hebreus 1 ele vai dizer que todas as coisas estão sustentadas pela palavra do seu poder, ou seja, originaram-se dessa palavra. Mas a partir do momento que Deus cria os seres humanos, todas as coisas que são feitas na terra são feitas em participação, colaboração, interação com os homens. Existem coisas que Deus quer fazer na nossa geografia, na nossa casa, na nossa família, Deus quer realizar na vida dos nossos, que muitas vezes nós estamos orando, pedindo, Deus faça isso, Deus realize isso, Deus opere isso. E Deus está dizendo, olha, eu já fiz quando eu te coloquei nessa família, quando eu te coloquei nessa geografia, quando eu te enviei para este lugar. Você é a resposta das orações que você faz. Porque Deus nos empoderou, nos deu capacidades, nos deu seu Espírito, para que nós sejamos a resposta de muitas orações que fazemos. Então, quando eu olho para as Escrituras, eu percebo que Deus conta conosco, não porque precisa, mas porque decidiu fazer, porque de acordo com o texto que já observamos aqui em outros domingos, Efésios 3, ele nos chamou para confundir, ele nos chamou para embaraçar principados e potestades, revelando a sua sabedoria através de nós. Então, quanto mais impossível, quanto mais improvável, quanto mais difícil é a nossa realidade, quanto mais utópica é a nossa realidade daquilo que Deus tem para nós, mais distante é, mais fantasiosa é a realidade daquilo que Deus tem dito, maior é o nível da sabedoria que Ele revela.
Porque o poder de Deus não está associado àquilo que nós temos capacidade de fazer, mas é justamente Deus usando quem nada pode para revelar o quanto Ele é poderoso. Então, tanto a bênção de Deus está associada a revelar o quanto Deus é grande através de nós, como também as maldições, elas dependem de que os seres humanos permitam que elas aconteçam, que elas se manifestem. Eu trabalhei com os irmãos aqui no culto de espanhol, o texto de 1 Samuel, no capítulo 13, versículo 13 e 14, vou usar um texto diferente agora, eu quero ampliar um pouco o assunto, mas no texto ele diz que Saul procedeu neciamente, quebrou um princípio, e esse princípio que ele quebrou fez com que a promessa que Deus tinha para a vida dele fosse destituída. Então perceba que o princípio que eu quebro, ele automaticamente me quebra lá na frente. Porque a maldição, ela só pode se estabelecer na vida de uma pessoa, na história de uma pessoa, em uma família, ela só pode se materializar a partir do momento em que também os seres humanos permitem que isso aconteça. Então, tanto a bênção como a maldição, ela é consequência das escolhas que tomamos, das decisões que tomamos, mediante aquilo que nós percebemos do mundo espiritual. A bênção e a maldição, elas são consequência da forma como nós reagimos àquilo que percebemos do mundo espiritual. Eu percebo muitas pessoas querendo as bênçãos, querendo as vitórias, querendo os sucessos, querendo a aprovação de Deus através dos sacrifícios. Algumas realizam seus rituais, dão grandes ofertas, fazem grandes sacrifícios, passam dias e dias e dias jejuando, querendo vitória, quando na realidade, quando nós olhamos para a Escritura, olhamos para a Palavra de Deus, percebemos que o que atrai a bênção de Deus é uma vida de retidão, uma vida de justiça. Então, quando eu, por exemplo, jejuo e oro para alcançar a vitória, mas eu não me posiciono em justiça, acontece o que o profeta Isaías diz no seu texto, quando ele fala sobre o jejum que agrada a Deus em Isaías 52. Ele diz, vocês tampam a boca, vocês fecham a boca, vocês não comem carne, mas devoram o vosso irmão. Deus não está recebendo o seu jejum. Porque o que agrada a Deus não são os rituais que praticamos, mas é os princípios que guardamos. Então, o mundo espiritual, ele não se constrói através apenas dos rituais, mas sim dos comportamentos e dos pensamentos que construímos. Por isso que tem uma palavra que vocês já conhecem, porque eu gosto muito dela e eu cito constantemente, que é a palavra kavaná, que é a intenção do coração, quando em Salmos 51, Davi vai falar sobre ela, e em Mateus 7, Mateus 15, Jesus também vai falar sobre ela, que fala sobre a intenção do coração. Davi diz, esquadrinha meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Jesus vai dizer, vocês com a boca dizem Senhor, Senhor, mas a vossa kavaná, a intenção do coração, o coração de vocês, diz ao contrário, está distante de mim. Então, com ritual eu faço uma coisa, mas no comportamento e na obediência eu faço outra. Então, o que atrai a bênção e o que atrai a maldição não é a vontade nem de Deus, nem dos espíritos malignos, mas é os comportamentos que tem. Então, é sobre isso que eu quero conversar nessa manhã. Eu quero falar sobre o poder de uma aliança. O que o poder de uma aliança que nós fizemos e que as nossas gerações fizeram por causa das escolhas erradas pode gerar de consequência na nossa vida. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Mateus, no capítulo 27. Mateus, no capítulo 27. Irmãos, hoje nós vamos mais conversar do que eu vou pregar. Mateus, no capítulo 27, a partir do versículo 15. Mateus 27, a partir do versículo 15.
Os irmãos acharam, amém? Está escrito assim: por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. E ele está falando aqui da festa de Páscoa, ok? Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual destes vocês querem que lhe solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que haviam entregado Jesus por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje tive um sonho, sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a pedissem Barrabás e mandassem executar Jesus. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu lhes solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: crucifique-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estavam se iniciando um tumulto, mandou trazer água, em algumas versões está, mandou trazer uma bacia, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e entregou para ser crucificado. Esse texto me choca até hoje. Esse texto me faz refletir inúmeros outros textos que eu observo nas Escrituras, principalmente na Antiga Aliança. Quando nós percebemos que Deus nos cria depois de ter uma estrutura espiritual toda construída, porque Paulo vai dizer que o mundo visível é consequência do mundo invisível. O mundo visível passa a existir depois que o mundo invisível existe, ou seja, é mais real o espiritual do que o natural. O natural é consequência do espiritual, então nós somos a consequência daquilo que o espiritual gerou. Tudo que nós vivemos no mundo físico é uma cópia, é um resultado. As leis que nós temos é um resultado das leis que nós temos no mundo espiritual. Isso aqui é simples. Quando olhamos para o texto de Hebreus, por exemplo, no capítulo 9, vamos perceber que toda a exigência dos sacrifícios de sangue feitas na antiga aliança era uma troca para que a culpa do injusto fosse colocada sobre o justo, sobre o inocente, para que houvesse uma transferência de responsabilidade, para que o inocente assumisse o papel de culpado e o injusto assumisse o papel de inocente, para que pudesse ser absorvido dos seus crimes. Ou seja, a aliança faz isso. Todas as vezes que nós estabelecemos um compromisso com a lei, de alguma forma nós precisamos nos responsabilizar de fazer com que aquela lei seja cumprida. Esse é o mundo espiritual. Por isso que os nossos pecados geram sobre nós grande opressão e grande perseguição espiritual, porque todas as vezes que agimos de maneira injusta, ou agimos de maneira imprudente, ou agimos de maneira desonrosa, automaticamente vem sobre nós o peso dessa culpa, o peso desse pecado, vem sobre nós a condenação, e é requerido de nós o quê? Um sangue derramado, um sacrifício feito, para que esse pecado, essa culpa, essa condenação, seja de alguma forma cumprida, para que a penalidade exigida seja cumprida.
Então nós observamos, por exemplo, no texto de Hebreus 9, que Cristo foi o animal, ou seja, o sacrifício, que foi entregue para que o sangue fosse derramado, para que as culpas fossem removidas, tiradas, para que houvesse essa transferência. Por isso que Isaías 53 diz que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ou seja, era para estar sobre nós, mas agora está sobre eles, e por suas pisaduras, ou seja, pelos seus sofrimentos, agora nós somos sarados, porque é o poder da aliança. Deus fez uma aliança conosco. Deus nos chamou pelo nome. Deus decidiu nos amar. Deus decidiu fazer promessas ao seu povo. E por causa do poder da aliança que Ele estabeleceu conosco, Ele entregou o seu Filho para que nós tivéssemos absorção das nossas sentenças, da nossa condenação. Por isso o sacrifício do Cristo precisou ser feito. A morte de Jesus na cruz foi por um objetivo: para que de nós fosse removido o peso do pecado, houvesse absorção da nossa culpa, fôssemos considerados justos, embora nossa injustiça. Ele pegou todo o nosso fardo, depositou sobre o Cristo, para que nós vivêssemos livres da opressão. Por isso, necessária a morte de Jesus. Porque Deus havia feito conosco um pacto, Deus havia feito conosco uma aliança. Então o mundo espiritual funciona dessa maneira. E a moeda no mundo espiritual é o sangue. Ponto. A moeda no mundo espiritual é o sangue. A nossa moeda aqui nos Estados Unidos é o dólar. Você compra, você vende, o resultado é sempre a transação em dólar. Mas a moeda no mundo espiritual é o sangue. Por isso que nós vamos perceber que todas as vezes que o povo pecava, que alguém pecava, essa pessoa pegava o animal, colocava nas costas ou levava na mão e ia até ao santuário, ao tabernáculo, entregar na mão do sacerdote que sacrificava esse animal e, na realidade, o sacerdote pegava a mão do pecador, pegava o cutelo e colocava na mão do pecador e o pecador precisava sacrificar o animal. Eu acho interessante, porque ele precisava pegar o animal, suponhamos que essa Bíblia seja o animal, ele pegava o animal e ele precisava caminhar em volta do tabernáculo com o animal, porque as 12 tribos estavam em volta do tabernáculo. Então ele precisava caminhar em volta do tabernáculo com o animal na mão, ou dependendo do tamanho, com o animal nas costas. Ele precisava dar a volta no tabernáculo, independente se a tribo dele estava em frente à porta de entrada do tabernáculo. Mas ele precisava dar uma volta completa para quê? Para que todos vissem o que, irmãos? Que ele estava num ritual de arrependimento, que ele estava com aquele animal na mão porque ele queria perdão do pecado que ele havia cometido. Então as pessoas imaginavam qual era o pecado e pelo que ele estava se arrependendo, pelo tamanho do animal que ele carregava. Só que é interessante que era um animal quase de estimação. Então ele estava carregando o animal na mão ou o animal no ombro, dependendo do pecado, dando uma volta no tabernáculo, e todas as tribos em volta sabiam que era um ritual de purificação. Quando ele entrava no tabernáculo, o sacerdote pegava o animal, preparava o animal, colocava no altar de sacrifício, pegava o cutelo, colocava na mão do pecador, colocava as mãos por cima da mão do pecador, e quem matava o animal era o pecador. E por que todo esse ritual? Para que eu entendesse que aquele animal estava sendo morto por minha responsabilidade. Era minha responsabilidade a morte daquele animal, porque eu fiz uma coisa que eu não podia ter feito. Eu quebrei um princípio, eu quebrei uma regra, eu cometi um erro. E anualmente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com o sangue de um cordeiro sem marca, sem ruga, sem mancha, sem defeito. Aspergia esse sangue na tampa propiciatória, onde tinha os 2 querubins, para o perdão anual do povo no dia da expiação.
Então perceba que desde sempre sangue está sendo requerido como moeda no mundo espiritual. E aí eu estou falando agora das aquisições de Deus, mas você lembra também que as injustiças, elas desde sempre foram cometidas através de derramamento de sangue? Você lembra da primeira morte do homicídio? Foi de quem? De Abel, promovido por Caim, por causa de ciúme, por causa de inveja. A inveja, que é um pecado comum, infelizmente, não é verdade? O ciúme, que é uma coisa comum, lá no princípio exigiu o derramamento de sangue. Onde eu quero chegar? O que eu quero que você veja? Que tanto a graça de Deus, tanto a misericórdia de Deus, como a inveja, o ciúme e os pecados exigiram que no mundo espiritual o quê? Sangue fosse derramado, sangue inocente. Perceba como os pecados, na realidade, estabelecem um pacto. Tanto a bênção como a maldição fazem que o sangue de alguém seja derramado, que o sangue de um inocente seja derramado. Quando é o pecado, o sangue inocente é derramado de maneira injusta. Quando é a bênção, agora nós temos o sangue de Jesus que abre o caminho para inúmeras possibilidades. Porque Jesus a si mesmo se entregou, derramou o seu próprio sangue para que esse sangue sobre nós fizesse com que os nossos pecados agora fossem apagados, mas apagados de que maneira? Ele assumiu o lugar do pecador e nos entregou esse lugar de inocência, para que nós fôssemos perdoados. É assim que funciona o mundo espiritual. Quando eu peco, de alguma maneira, sangue é entregue na mão dos espíritos malignos no mundo espiritual. E como é que funciona esse sangue? É o sangue da injustiça. Então, quando eu sinto ciúme, como Caim, talvez eu não dê uma pedrada física na cabeça do meu irmão e derrame seu sangue fisicamente. Mas é como se sangue fosse entregado no mundo espiritual. Mas quando eu confesso os meus pecados e me arrependo dos meus pecados, eu faço a obra da apropriação. Eu me aproprio do sangue de Jesus que me absorve daquele pecado. Então, toda maneira de operação no mundo espiritual envolve a aquisição desse sangue. Ou o sangue do inocente para remissão dos pecados, ou o sangue do inocente para condenação e mais aflição. Vou começar a traduzir para você entender o que eu quero dizer. Quando nós lemos esse texto, Barrabás era um criminoso violento, agressivo, tinha cometido vários crimes injustos, tinha ficado impune por muito tempo, mas a inveja dos fariseus incitou o povo, eles incitaram o povo a escolherem um injusto, um iníquo, em troca de um inocente. Jesus foi entregue a um crime que não cometeu, foi entregue a ser sentenciado por um crime que não cometeu, pela injustiça, pelo ciúme, pela inveja dos religiosos. E quando isso acontece, embora fosse plano de Deus, embora Deus havia estabelecido que Jesus deveria morrer para que nós fôssemos inocentados, essa responsabilidade de um princípio quebrado, de entregar um justo pelas injustiças de um povo, o fato de entregar Jesus gerou sobre Israel uma sentença de destruição muito grande. Porque eles dizem que essa responsabilidade recaia sobre nós. Na versão transformadora, o texto diz assim: e todo o povo gritou em resposta, que nós e os nossos descendentes sejamos responsabilizados pela morte dele, ou seja, Israel aceitou o fato de ser responsável pela morte de Jesus e 70 anos depois não tinha uma pedra erguida em Israel. Depois da morte de Jesus, Israel fora destruída, o templo foi destruído. Por quê? Porque eles assumiram essa responsabilidade. Agora vem a tradução de tudo que eu comecei a dizer.
Todas as vezes que nós cometemos atos injustos, nós assumimos diante do mundo espiritual que nós e os nossos filhos vão se responsabilizar por essas injustiças. Que nós e os nossos filhos vão se responsabilizar pelas práticas ilícitas que nós estamos produzindo. Às vezes é interessante ver algumas pessoas orando, pedindo a Deus por seus milagres, pedindo a Deus por suas bênçãos, pedindo a Deus que Deus faça aquilo que eles querem viver, de uma vida no sobrenatural, mas não mudam seus comportamentos e não abandonam as suas práticas pecaminosas. Não existe uma vida com Deus, não existe uma vida de retidão sem abandono das práticas pecaminosas. E essas práticas pecaminosas gerarão consequências difíceis de se lidar. É por isso que eu gosto de observar a vida de Davi. Davi foi um rei extraordinário, um homem segundo o coração de Deus, não é isso que a Bíblia diz? Um homem cheio de vitórias, um homem cheio de glórias, um homem cheio de coisas boas para contar a respeito dele. Inclusive, em Israel se fala de Davi até hoje. Jesus foi chamado de filho de Davi, Ezequias foi chamado de filho de Davi, Josias foi chamado de filho de Davi, mas a família de Davi, o final da vida de Davi, a velhice de Davi foi terrível. Davi teve uma velhice terrível, Davi teve filhos terríveis. A história dos filhos de Davi foi terrível, até Salomão, que foi contado com grande glória por suas inúmeras riquezas e por seu poder, por sua influência nos povos, teve um final difícil, porque até o filho que mais rendeu glória a Davi foi um também que mais foi embora, com toda a sabedoria que tinha, que arruinou muitas coisas pela falta de sabedoria. Porque usou sabedoria humana, quando na realidade existem coisas que eram para ser usada, aplicada à sabedoria divina. Se tornou idólatra, pagão, feiticeiro. Porque embora tivesse sabedoria para administrar e possuir terrenamente, não foi sábio diante de questões espirituais. Onde eu quero chegar, irmãos? Davi foi um grande rei. Foi um grande rei. Mas embora tivesse sido um grande rei, Davi não conseguiu eliminar, se livrar das consequências das más escolhas que fizera. E isso é um alerta para nós em relação ao mundo espiritual. Não dá para sermos absorvidos das consequências. Somos absorvidos da condenação. Mas as consequências, elas ficam porque elas são resultados do sangue derramado. Israel foi absorvido da condenação, porque Jesus ainda disse para o Pai na cruz: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Perdão dos pecados nós teremos, porque o sacrifício do Cristo é eterno e perdoa uma multidão de pecados. Mas a consequência das escolhas que fazemos ficará. Davi passou por isso. Saul passou por isso. Agiu neciamente, Deus o destituiu e o seu trono, junto com sua família, foram destituídos. Então, quando nós falamos de mundo espiritual, nós precisamos entender, somos perdoados dos nossos pecados, irmãos? Somos, amém. Mas precisamos ter cuidado com as ações que temos, porque as ações que temos, elas podem definir como será a nossa vida e a vida da nossa família nos próximos anos. É por isso que eu gosto de olhar para Romanos no capítulo 1. Quando eu olho para Romanos, eu acho interessante que o apóstolo Paulo vai falar sobre as paixões que Deus permitiu que o povo fosse entregue por causa de suas iniquidades. O povo vivia em iniquidade. O povo vivia em imoralidade. E o apóstolo Paulo vai dizer, por causa disso, Deus entregou esse povo às suas paixões.
E eu gosto sempre de pensar que uma geração prepara o terreno para outra geração. É verdade, nós não estamos condenados a viver aquilo que os nossos pais viveram. Josias é um exemplo disso. Josias foi rei com 8 anos de idade. Com 8 anos de idade, uma criança não está apta para ser rei. O seu pai morreu, Amnon morreu. Seu avô morreu, Manassés. Ambos foram reprovados e Deus disse, eu os eliminei. Josias ficou com 8 anos. Quem cuidou dele? Os sacerdotes e os anciões de Judá. Josias, com 16 anos, subiu num cavalo e derrubou os postes ídolos de todo o território de Israel e Judá, junto com seus amigos. Tirou dos templos toda a contaminação, tirou do templo toda a contaminação, derrubou os postes ídolos, tirou os ídolos das casas, tirou os ídolos das ruas. Ele fez uma revolução espiritual em Israel. Foi um dos reis que Deus aprovou, por isso ganhou o título de filho de Davi. Mas sabe o que eu acho interessante? Com 8 anos, Josias não tinha capacidade de reinar, mas ficou órfão e precisou assumir esse lugar. Então eu aprendo 2 coisas, que eu posso tanto repetir a história dos meus pais, porque eu aprendi um comportamento, mas com 8 anos, como ele foi instinto desse comportamento pagão idólatra dos pais, ele teve uma oportunidade de fazer diferente, porque aprendeu diferente com os sacerdotes e os anciões. Então eu estou tanto vulnerável para aprender novos comportamentos a ponto de fazer diferente, como eu posso repetir isso através daquilo que eu recebi de uma cultura espiritual. Então eu recebo uma cultura espiritual e eu recebo também uma cultura comportamental de herança. Onde eu quero chegar? Josias tinha tudo para repetir a história dos pais, tanto pela cultura espiritual que ele recebeu. Meu pai foi feiticeiro, minha mãe foi feiticeira, meu avô foi viciado em jogos, meu pai foi viciado em jogos, meu pai foi envolvido com imoralidade sexual, então eu serei. Olha, você até tem uma cultura espiritual sobre você, mas se você decide, depois do momento que você tem a oportunidade de raciocinar, de pensar, de se conscientizar que você pode fazer diferente, você pode ser um revolucionário que, além de não viver o que os seus pais viveram, ainda pode arrumar a bagunça que eles fizeram. Está dando para entender, irmãos? Porque Deus tem uma aliança que Ele respeita. E qual a aliança agora que Ele tem conosco que Ele respeita? A aliança que Ele fez conosco por intermédio do sangue de Jesus. O pecado dos nossos pais estabeleceu uma aliança de sangue injusto. Mas o sangue de Jesus derramado sobre esse sangue injusto cria conosco uma aliança superior. Ou seja, eu não posso destruir uma aliança, mas eu posso construir uma aliança superior. É isso que eu estou tentando dizer para você. O mundo espiritual é construído sobre pactos que são feitos. Mas todas as vezes que um pacto é feito, estabelece uma destruição, o Senhor Jesus nos oferece uma bênção tão grande e uma proposta tão grande de remissão e de redenção que superabunda, que é maior do que toda a destruição que nós estávamos destinados a viver, mas ele diz, a entrega, a obediência, a submissão precisa ser do tamanho, a responsabilidade que você tem de não deixar que a história dos seus pais e a história que você viveu até aqui limite aquilo que eu tenho para você viver. Então Israel se condenou seus filhos à destruição. Então existem coisas que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos 1, vou continuar dizendo sobre isso, que os nossos pais criaram de cultura, como Josias tinha uma cultura pré-determinada para viver. Mas quando ele se ausenta disso, ele tem a oportunidade de viver diferente. Paulo vai dizer em Romanos, por causa da idolatria, vocês viveram grande feitiçaria. Por causa da feitiçaria, viveram grande perversão sexual. Por causa da perversão sexual, viveram homossexualidade. Por causa da homossexualidade, viveram os problemas psicológicos. Por isso que eu associo da seguinte forma.
A idolatria, mãe da feitiçaria, feitiçaria, mãe da perversão sexual, mãe da homossexualidade, homossexualidade, mãe dos problemas psicológicos. Onde eu quero chegar? Olha para a sua família. Vê lá atrás um avô, um bisavô, muito envolvido com idolatria. Alguém que tinha muitas imagens, alguém que construiu uma herança na Igreja Católica muito grande, muito devoto. Alguém muito envolvido com a idolatria. Depois você vai procurar entre avô, avó, tios e tias, pessoas envolvidas com feitiçaria. Mãe, pai, envolvidos com feitiçaria. Envolvidos com simpatias, benzimentos, muitas rezas, rezas de cura. Depois você vai encontrar muitas histórias de perversão sexual nos tios e tias, irmãos e irmãos. Destruição de casamento, divórcios, separação, troca de papéis, adultério. Depois você vai encontrar histórias de homossexualidade. Primos e primas, sobrinhos e sobrinhos, filhos e filhas. Depois você vai encontrar muitos problemas psicológicos na família. Esse é o padrão de Romanos 1. Paulo vai dizer, uma geração prepara o terreno de destruição de outra geração. E quando eu falo sobre isso, eu não estou falando de maldição hereditária, eu estou falando de herança espiritual, porque Timóteo recebeu fé de herança de sua mãe e de sua avó. Ele diz, que fé bonita, o apóstolo Paulo dizendo para ele, que você tem, Timóteo, que primeiro habitou na sua mãe, depois habitou na sua avó, ou seja, nossas famílias constroem um padrão espiritual de herança para nós. Infelizmente, algumas famílias construíram um padrão de herança maldito e outras construíram um padrão de herança bendito, ou seja, uma aliança, pactos foram estabelecidos de acordo com o comportamento que os nossos antepassados tiveram e que nós tivemos até hoje. Mas, por intermédio de Cristo, nós podemos ser absorvidos, como disse, e podemos arrumar a bagunça que a nossa família criou, construiu. Mas como que eu quebro esses pactos? Como que eu quebro essas maldições? Como que eu quebro essas sentenças, esses decretos? Na realidade, estabelecendo novos pactos, novas alianças, que são maiores do que as alianças malditas que foram estabelecidas pelo pecado. E como eu estabeleço novas alianças e faço pactos maiores? Através de um padrão de rendição, justiça e santidade maior. Embora nós gostemos de entregar sacrifícios, o mundo espiritual não se move por vingança. Não se move por motivações erradas. Não se move porque nós queremos, porque somos ansiosos. Eu costumo dizer que o mundo espiritual não se move por crise de ansiedade. Não se move porque você tem pressa. Não se move porque você está desesperado. Não se move porque a sua conta venceu. A gente ora e diz assim, Deus, o meu aluguel venceu, Deus, cadê o dinheiro? Deus, o diagnóstico médico chegou, cadê a cura? Deus, eu preciso pagar o financiamento do carro. Cadê o salário, Deus? Cadê a porta de emprego? Cadê o trabalho? Deus, o Senhor está vendo que a situação desse casamento não está dando mais. Cadê a solução? E nós costumamos a construir um relacionamento com Deus por intermédio do desespero. Por intermédio da vingança, do tipo, Deus, mostra para fulano que eu venci. Mostra para fulano que o Senhor é Senhor, que o Senhor é Deus. Deus não se move por causa das nossas demandas humanas. Mas Deus se move pelos pactos que são estabelecidos.
Deus tinha uma bênção para Israel desde Abraão, você lembra disso? Através de você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Mas aí, na era de Jesus, na época de Jesus, esses filhos de Abraão foram abrir a boca para dizer que eu e os nossos filhos sejamos responsabilizados pela morte de Jesus. Como é que pode um povo que tem a bênção de Abraão ter a sua terra destruída? Sabe por que tiveram? Porque escolheram errado. Aí você diz, mas é um povo que tem a bênção de Abraão, como é que esse povo pode ser destruído tendo a bênção de Abraão? Porque decidiram errado. É isso que eu quero mostrar para você. A bênção de Deus, ela tem uma medida. Era a bênção que Deus liberou para Abraão e sua descendência. Mas quando o povo decidiu matar a Jesus e se responsabilizar por isso, um novo pacto, um sangue de inocente cobriu essa bênção. Mas agora, em Jesus, novamente, pela sua graça, por uma vida de retidão, um novo pacto agora cobre esse pacto injusto através do sangue do inocente derramado. E é assim que o mundo espiritual funciona, da mesma forma que o mundo físico. Se eu tenho essa Bíblia, e digo para você, ela custa $100, e alguém vem comprar a Bíblia, e alguém grita assim, vende para mim, eu te dou 150. Automaticamente, qual que vai gerar mais peso na hora da minha venda? O que me ofereceu 150. É assim que funciona no mundo espiritual em relação aos pactos estabelecidos. A bênção de Abraão estava sobre Israel, mas quando eles assumiram aquela responsabilidade daquele pacto, a maldição sobre eles foi tão grande que a cidade foi destruída e eles pagaram por aquilo que eles se responsabilizaram naquele pacto. Você diz, pastor, eu sou crente, eu vou para a igreja, eu estou no culto, eu tomo a ceia, eu dou dízimo, eu oferto. Por que tais coisas acontecem comigo? Por que a minha família está tão abalada? Por que os meus filhos estão tão abalados? Por que na minha casa as coisas não estão dando certo? Por que as coisas não acontecem de uma forma boa para mim, já que eu sou crente? Está dando para entender, irmãos? Já que eu sou crente, por que as coisas estão tão difíceis para mim? Nós precisamos entender isso, porque as nossas escolhas estabelecem novos pactos. As legalidades, elas são construídas através das escolhas que fazemos, dos pactos que estabelecemos, daquilo que falamos. Quantas vezes a fala que nós temos nos compromete espiritualmente? Sangue inocente derramado. Quando falamos, quando amaldiçoamos, quando dizemos para o filho assim, esse menino não vai dar em nada, não vai chegar em lugar nenhum, nessa casa eu só me estresso, eu só me aborreço, nasci para sofrer, sou infeliz mesmo. Pronto, é como se você derramasse sangue naquele momento e você selasse, você marcasse aquele lugar. E os espíritos malignos começam a se mover de acordo com aquilo que você disse. Quando você diz, eu sou infeliz nesse casamento, para que eu casei? Por que eu casei? Só casei para sofrer? Pronto, sangue derramado. Por isso que você precisa fazer um pacto com a sua língua de não falar quando você está com raiva. Porque quando você fala, quando você está com raiva, quem senta para comer na sua mesa são os demônios. Porque o que você serve quando você fala com raiva é só destruição. Quando o filho te aborrece, respira, conta até 1000, deixa para falar no outro dia, faz um voto de silêncio, porque o mundo espiritual se move por aquilo que você diz, e automaticamente quando você fala e libera sua arma pela língua, você tem o poder de derramar sangue naquele momento. E aí você tem um pacto com Deus de que seus filhos são de Deus.
Você ora dizendo, Senhor, os meus filhos são teus, mas no momento da raiva você diz, Satanás, eu estou te entregando, porque pela raiva que eu tenho, eu estou te entregando. Aí você diz agora para mim, pastor, está repreendido. Não adianta repreender uma coisa que você estabelece pactos. É legalidade. Você vai estabelecendo vínculos por causa dos sentimentos, dos pensamentos que vão brotando dentro de você, e aí você vai entregando cada vez mais a sua vida, a sua história, seus filhos, seu casamento, suas finanças, aos espíritos malignos pela tentativa que você tem de se fazer feliz, de se salvar, de se proteger. Foi isso que Israel fez. Israel queria se proteger de Jesus. Jesus os ofendeu porque falou contra a sua religiosidade. Os fariseus mataram Jesus por inveja, diz o texto. Eles queriam se proteger de Jesus, então para se proteger de Jesus o mataram. Quantas vezes, quando nós nos sentimos atacados, nós queremos nos defender e aí quebramos princípios. Quando nós achamos que precisamos nos salvar, aí quebramos princípios. Nessa manhã, irmãos, digo isso com muito temor, com muito zelo no meu coração, dizendo para você, não derrame sangue inocente mais. Não estabeleça pactos que quebram a bênção de Deus na sua vida. Aceite o preço, pague o preço de padecer por causa da justiça, porque quando você padece por causa da justiça e da retidão, Deus te ressarce em todos os prejuízos que você tem. E aí, quando eu olho, agora eu me sinto mais confortável de observar o texto de 1 Samuel, e estou começando a encerrar, mas quando eu olho para o texto, abre comigo rapidamente que eu quero mostrar uma coisa a você. Quando eu olho para 1 Samuel, e a gente conversou até aqui, agora eu quero pregar. 1 Samuel, no capítulo 13, eu consigo entender melhor algumas coisas. 1 Samuel, capítulo 13, o versículo 13 e o versículo 14. Se você tem uma Bíblia, olha o que diz. Disse Samuel, você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Duas coisas aqui. O povo tinha escolhido Saul. Saul começou a reinar com 30 anos de idade e Saul tinha algumas características. Saul era bonito, Saul era inteligente, Saul falava outras línguas, Saul tinha porte atlético, Saul era o cara. Escolheram Saul porque Saul era o mais apto para ser rei. Sabe aquela pessoa que tem pele de rei, cara de rei, cabelo de rei? Se eu sou contemporâneo de Saul, eu seria o rei, porque eu venceria. Mas Saul foi escolhido por causa das suas habilidades, da sua aparência, o rei. Só que Deus abençoa Saul. Deus estabelece a bênção sobre Saul. E Deus diz para Saul, você vai reinar para sempre. Você vai ser rei para sempre. Quando você morrer, é óbvio que um dia ele morreria, mas quando você morrer, seus filhos governarão. Quando seus filhos morrerem, seus netos governarão. E quando seus netos morrerem, seus bisnetos governarão. Saul seria rei para sempre, sua descendência governaria para sempre. Só que Saul é obstinado. 1 Samuel 15 vai dizer, Samuel repreendendo Saul, porque ele diz, o seu problema é que você é idólatra e feiticeiro. O seu coração é obstinado e a sua rebeldia faz com que você se torne feiticeiro. Então, pela sua obstinação, você é idólatra de si mesmo e pela sua rebeldia, você é feiticeiro. Então, o problema de Saul é que ele tinha um desejo de ser sacerdote, embora ele já fosse rei. Tanto que ele manda matar toda a linhagem sacerdotal. Porque ele tinha um desejo de ser sacerdote também. Ele não respeitava limites. Um dia Samuel se atrasa para o sacrifício. Saul vai lá e no lugar de Samuel sacrifica. Ou seja, rompeu um limite.
Quando ele rompe um limite, o que acontece? Samuel chega e vê e diz: você foi tolo. Você fez uma coisa que você não podia fazer. Você sabe o que você não pode fazer. Você sabe até onde você pode ir. Você sabe os limites que você tem que respeitar. Na sua casa, na sua família, com seu esposo, com a sua esposa, com seu pastor, na sua igreja, no seu trabalho, na sua vida financeira, na sua vida emocional. Você sabe até onde você pode ir. Mas todas as vezes que a gente quebra esses princípios, o que acontece? Nós saímos do padrão da bênção de Deus. Lembra que eu falei dos sangues, das entregas, da bênção e da maldição? Eu estou debaixo de um pacto de bênção, mas quando eu rompo esse limite, eu saio desse pacto, e quando eu saio desse pacto, automaticamente eu estabeleço um novo pacto, um pacto de destruição. Foi o que aconteceu com Saul. Quando ele sai do limite onde estava estabelecida a bênção de Deus, porque Deus tem uma bênção sobre mim no meu casamento, mas a partir do momento que eu saio do limite do casamento, daquilo que Deus estabeleceu como justo, o que acontece, irmãos? Eu quebro o princípio. E o princípio que eu quebro, ele me quebra lá na frente. Agora, na bênção de Deus, no sangue de Jesus derramado, eu tenho perdão dos pecados, eu sou perdoado dos erros que eu cometi, mas eu não posso me esquecer que eu vou ter que lidar com algumas consequências. Isso é o mundo espiritual operando no mundo físico. Eu tenho perdão, mas ainda lido com algumas consequências. Quando Saul comete esse pecado, automaticamente Deus diz: não vou usar mais. Quebrou um princípio, o princípio quebrou, foi destituído, já estou escolhendo outro. E Deus escolheu a Davi, você conhece a história. Mas ainda assim, depois que Saul foi destituído, foi reprovado por Deus, no capítulo 14 você vai encontrar uma coisa, que Deus deu vitória a Israel contra os filisteus. Mesmo Saul tendo sido reprovado, o que aconteceu? Deus deu vitória para Saul contra os filisteus. Obviamente, quem liderou o exército foi Jonathan, mas Deus deu vitória para Israel, Deus deu vitória para Saul. E aqui também fica outra lição importante. Muitas vezes nós nos questionamos por que a nossa vida está difícil e achamos até que estamos sendo reprovados por causa das dificuldades que estamos enfrentando. E dizemos: Deus, o Senhor esqueceu de mim, o Senhor não me ama, o Senhor não gosta de mim. Deus, por que as coisas estão tão apertadas para mim? O Senhor não me ama mais, o Senhor me reprovou, eu estou fazendo alguma coisa errada, porque estamos passando por situações difíceis. Mas eu acho interessante que Saul foi reprovado e logo depois Deus deu vitória contra os inimigos. Às vezes não faz muito sentido, né, irmãos? Como que uma pessoa que foi reprovada acaba de ter agora vitória contra os inimigos? Por que isso acontece? Porque eu preciso entender que Deus, quando estabelece seus pactos, suas alianças, Ele vai até o fim. É por isso que quando o povo escolheu por Barrabás e não por Jesus, embora Israel tenha sido destruída, a aliança que Cristo fez agora de oferecer remissão dos pecados vai alcançar Israel para que Israel tenha a oportunidade de ser redimida. Onde eu quero chegar? A graça de Deus nos permite sermos resgatados dos embaraços das decisões erradas que nós tomamos na nossa vida. Coisa que Saul não teve o privilégio de experimentar. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que nós conhecemos um mistério que esses homens não experimentaram. Então, quando Saul age com essa legalidade, faz o que não podia fazer, automaticamente, irmãos, ele até continua tendo vitórias em alguns aspectos, mas ele estava reprovado e estava completamente destituído da promessa que Deus havia estabelecido para ele e para as suas gerações. Não se mede o mundo espiritual pelos sucessos que nós estamos tendo agora. Nós não medimos o mundo espiritual e a posição que nós temos no mundo espiritual pelo nosso agora. Nós não medimos o mundo espiritual por aquilo que nós estamos conquistando agora. Mas o mundo espiritual é medido pelo nosso nível de vida e de comportamento e de escolhas e de posicionamentos e os resultados que elas vão dar a longo prazo.
Porque toda pessoa que pratica a justiça, de alguma forma agora é prejudicado. Abel praticou a justiça, foi prejudicado. Noé praticou a justiça, foi rejeitado. Você lembra disso? Moisés praticou a justiça obedecendo a Deus, foi perseguido. Deus precisou defendê-lo enviando 10 pragas. Abraão praticou a justiça, precisou se afastar dos pais. Todos que praticam a justiça, de alguma forma, precisam entender que passarão por momentos difíceis antes. Então, muitas vezes nós temos uma interpretação errada do mundo espiritual, porque nós achamos que gente aprovada e a gente está vivendo tudo bem. Dinheiro sobrando na conta, inúmeros carros, inúmeras casas, família feliz, tudo bem. E a pessoa diz, estou aprovado quando eu estou vivendo uma vida de sucesso e de vitórias. Mas o mundo espiritual, ele primeiro é medido pelo meu nível de retidão e o meu padrão de justiça. Quanto mais justo eu sou, por mais que eu não esteja vendo agora as boas consequências de ser justo, um dia elas hão de se manifestar. Eu quero tirar de você um peso e derrubar um muro aqui nessa manhã, porque talvez nós estávamos andando debaixo da cobrança desse sangue derramado através daquilo que nós e os nossos pais fizeram e construíram de um padrão para nós. Nós estávamos acostumados a viver em famílias atribuladas, conturbadas, acostumados a viver um padrão construído pelos nossos antepassados. E talvez você se observou e disse, caramba, minha família está nesse padrão de Romanos 1. Minha avó viveu isso, meu avô viveu isso, meus filhos viveram isso, eu vivi isso, meus filhos vivem isso, e meus primos vivem isso, e você foi assemelhando, você foi conectando, e você começou a perceber, opa, nós estamos debaixo de um padrão de perseguição espiritual, de uma cobrança de um sangue, que foi estabelecido um pacto de injustiça. Como Israel foi, eu fico imaginando os filhos desses judeus, desses hebreus, nascendo, e de repente, gente cheia de sonho, gente cheia de projeto, gente cheia de vontades de crescer, de mudar de vida, de realizar coisas, tendo a sua cidade destruída. E se perguntando, por que Yahvé permitiu que isso acontecesse? Sem saber que há anos atrás os pais abriram a boca para dizer que eu e os meus filhos paguem por isso. Que eu e os meus filhos sejam responsabilizados por isso. Vou ser bem direto, irmãos. Nossos filhos não podem pagar pela nossa inveja. Nossos filhos não podem pagar pelos nossos ciúmes. Nossos filhos não podem pagar pela nossa perversão. Nós não podemos mais viver uma vida andando como se nós não tivéssemos que nos responsabilizar um dia pelas escolhas que nós estamos fazendo. Embora o mundo espiritual pareça místico, ele é jurídico. Na magia, você pede favores, ou você tensionaliza forças, você tira a vida de um lugar para lançar vida em outro lugar. Ou seja, não se cria nada, só se transfere. É jurídico. É palpável, é real. Se você faz uma coisa, você tem consequências, é um atributo jurídico. A legalidade é jurídica. Tem coisas que nós precisamos correr para Deus e dizer, Deus, ajuda-nos. Eu não quero viver uma vida de adormecimento espiritual. Salmos 7. Davi vai fazer uma oração que eu até brinco dizendo que eu não teria coragem de fazer. Ele diz assim,
se eu fiz um mal a um amigo, que eu pague pelo mal que eu fiz. Irmãos, a verdade é, todos nós aqui já fizemos o mal. A nós mesmos ou a alguém. E Davi diz que eu pague pelo mal que eu fiz. Só que depois ele vai dizer assim: levanta-te contra o excesso de fúria dos meus adversários. Ele está dizendo, tem coisas que eu estou vivendo que eu mereci estar vivendo. Tem coisas que eu fiz errado mesmo, tem coisas que eu errei mesmo, tem coisas que eu tropecei mesmo, tem coisas que eu escolhi errado mesmo, e eu mereço estar vivendo a consequência dessas coisas. Mas logo depois ele diz assim, mas tem coisas que eu estou vivendo que já é demais, eu não merecia estar vivendo. Na nossa vida é assim. Tem coisas que a gente olha para nós e diz assim, eu mereci estar vivendo isso aqui. E tem coisas que a gente olha e diz assim, eu não mereci estar vivendo isso aqui. Como que eu faço para separar o que é uma legalidade do que é um abuso espiritual, uma malignidade? Na legalidade eu preciso me arrepender. Talvez nós precisamos olhar para trás e dizer, Senhor, quantas decisões erradas eu tomei até aqui e moveram o mundo espiritual de maneira errada contra mim. Quantas cobranças têm sido feitas a respeito de mim? Eu tenho adoecido mentalmente, eu tenho adoecido fisicamente, eu tenho adoecido a minha família, eu tenho adoecido os meus negócios, eu não tenho prosperado, as coisas não têm dado certo por causa da quantidade de escolhas erradas que eu fiz ao longo da minha vida. Aí a pessoa diz, pastor, eu vou para a igreja, eu oro, jejum, entrego grandes ofertas, mas é como essa garrafa aqui. Suponhamos que ela tenha um furo. Aí eu venho para a igreja, oro, peço a bênção de Deus, entrego o meu dízimo, entrego a minha oferta, mas a água está caindo, mas o furo está aberto e a água está toda vazando. Eu preciso buscar pela bênção de Deus? Preciso buscar pela bênção de Deus. Mas uma coisa que eu preciso entender é que se eu não resolver a legalidade que faz com que a bênção de Deus escorra, eu nunca vou conseguir viver a vida que Deus tem para mim. Então Davi reconheceu que boa parte de seus sofrimentos eram causadas pelas escolhas erradas que ele tinha. Ah, pastor, então quer dizer que o mundo espiritual a gente não move só com oração e jejum? Não. O mundo espiritual a gente move também por comportamentos e ações. Quanto mais reto eu for, quanto mais justo eu for, mais eu me aproprio do sangue de Jesus derramado na cruz e mais a bênção sobressai sobre a maldição. E quanto mais injusto eu for, mais eu me aproprio do sangue inocente derramado injustamente, mas eu derramo sangue de inocente. E mais culpado eu me torno e mais difícil se torna a minha vida. Aí você diz, pastor, eu tenho visto o ímpio prosperar. Mas teve uma outra pessoa que viu também o ímpio prosperar. Foi o salmista. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Não quer dizer que uma pessoa que está tendo uma boa vida hoje está sendo aprovada. Mas espere, como Salmos 39 diz. Coloque a tua esperança no Senhor. Um dia a sua retidão valerá a pena. Um dia o seu temor do Senhor, a sua justiça valerá a pena. Um dia, todos os sacrifícios que você faz para agradar o Senhor valerá a pena. É isso que move o mundo espiritual. E para encerrar essa série de mensagens, essas 3 mensagens, a gente só pode encerrar orando, irmãos. Dizendo, Senhor, perdoa pelas decisões erradas. Por todas as vezes que eu assumi a responsabilidade de erros, tropeços e falhas e situações que me colocaram em mais lençóis. E ajuda-me,
contra o excesso de ações malignas do inimigo. Então nós temos 2 orações para fazer nessa manhã. Pedir perdão ao Senhor pelas escolhas erradas que tomamos ao longo da nossa vida, que estavam nos colocando em situações embaraçosas, e receber do Senhor ajuda e livramento das artimanhas do maligno que estava nos oprimindo e querendo nos destruir. Assim, irmãos, se nós vivermos desse jeito, leve isso para a sua vida, se você viver desse jeito, você nunca mais será oprimido pelo mundo espiritual. Se você viver dessa forma, e aí todas as vezes que uma situação injusta acontecer contra você, o próprio Deus se levanta para te defender. Porque todos os dias nós vamos ter alguém que vai querer puxar nosso tapete, nos dar uma volta, nos injustiçar. O diabo vai usar essas pessoas, como nós falamos na semana passada. Mas quem nos defenderá do injusto? Deus. Quem nos defenderá do homem perverso? Deus. Quem nos defenderá daquele que nos enganou? Deus. Quem vai nos ressarcir daquele que nos prejudicou? Deus. Então nunca mais derrame sangue inocente. Amém? E eu queria encerrar da seguinte forma, chamando você para orar aqui na frente comigo. Queria pedir que todos que podem venham aqui na frente para nós orarmos juntos, encerrar essa série de 3 mensagens sobre o mundo espiritual, dizendo: Senhor, eu quero a sua graça sobre mim. Se você pode, vem aqui na frente. Eu tenho meditado muito sobre isso, irmãos. Deus tem me mostrado o meu coração. Deus tem me mostrado o meu próprio coração. Deus tem me mostrado as minhas próprias intenções. E muitas vezes nós estamos tão obstinados que nós nos esquecemos que o que agrada a Deus não é aquilo que eu faço simplesmente, mas é a vida que tenho. É como eu vivo. E tudo que eu vivi até agora pode ser completamente diferente se eu deixar que Ele abra meus olhos. Se eu deixar que Deus abra meus olhos e eu seja uma mãe diferente, um pai diferente, um filho diferente, um esposo diferente, uma esposa diferente, que eu seja um liderado diferente, um pastor diferente, uma ovelha diferente, tudo pode mudar. E aí eu vou viver uma vida completamente nova. Não porque eu entreguei sacrifícios, mas porque o sacrifício foi eu. Porque eu disse: Senhor, eis-me aqui para uma vida nova. Pai, obrigado por essa manhã. Na verdade, obrigado por essas 3 semanas, meu Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor abriu os nossos olhos. Porque o diabo queria nos enganar, dizendo para nós que nós não tínhamos responsabilidade nenhuma na vida que estávamos vivendo. Mas hoje os nossos olhos foram abertos e o Senhor nos mostrou que existem coisas que nós precisamos vigiar para que a nossa história seja transformada, seja mudada. Nós nos arrependemos por todas as vezes que o sangue do inocente foi derramado de maneira injusta. Nos arrependemos, inclusive, pelas vezes que nós derramamos esse sangue. Perdoa-nos, porque com os nossos pecados, nossas ofensas, porque com a nossa forma leviana de viver, muitas vezes construímos um caminho de sofrimento para nós e nossos filhos. Perdoa-nos também até pelos padrões que os nossos pais construíram. Nós te louvamos pelas coisas boas que deixaram e nos arrependemos, ó Deus, por todas as vezes que nós, de maneira inconsciente, repetimos o jeito, a maneira de viver dos nossos pais. Repetimos a história do casamento, repetimos a história financeira, repetimos o nervosismo, repetimos a agressividade, repetimos os vícios, mas nessa manhã, Senhor, nós nos arrependemos por ter sido massa de manobra, por termos caminhado simplesmente repetindo uma história, mas nós te pedimos: revela para nós aquilo que o Senhor tem para nós.
nós. Abre os nossos olhos e mostra o que o Senhor tem para cada um de nós. Revela, Senhor, para nós o que o Senhor quer fazer através de nós, para que assim nós sejamos encorajados a não desistir de viver uma vida justa, digna, reta diante do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, para que o Senhor encha os corações aqui nessa manhã do Teu Espírito Santo e da força que vem do Seu Espírito, para que possamos resistir a todas as propostas e tentações. Quando o governador disser que a responsabilidade seja de vocês, ou perguntar Jesus ou Barrabás, nós tenhamos a firme certeza e convicção de que nós não vamos escolher o injusto, não vamos escolher a iniquidade, mas nós oramos, abre os nossos olhos nessa manhã, para que a respeito da nossa casa, do nosso trabalho, naquilo que formos viver e fazer, nós tenhamos, ó Deus, discernimento espiritual para escolher o certo. Não deixa mais teus filhos enganados. Abre os olhos, Senhor, contra o feiticeiro, a feiticeira, o caluniador, aquele que difama. Abre os olhos, Senhor, abre os olhos, Senhor. Mostra quando a situação for um laço, quando a situação for uma armadilha. Abre os olhos contra o homem encantador, a mulher encantadora. Abre os olhos, Senhor, mostra diante dos teus filhos toda situação que Satanás prepara para que nós caiamos em pactos, em alianças que não são as alianças do Senhor para nós. Essa manhã é uma manhã de livramento, meu Deus. Obrigado pelos livramentos que o Senhor está dando nessa manhã. Obrigado porque o Senhor está nos mostrando que o Senhor tem uma vida muito melhor para nós, e nós não podemos trocar as promessas do Senhor para nós por causa da nossa ansiedade. Perdoa-nos por sermos tão ansiosos, meu Deus. Perdoa-nos por sermos tão ansiosos. Se você pode, coloque a mão no seu coração, no seu peito. Perdoa-nos por sermos tão ansiosos, por sermos tão desesperados, por sermos tão angustiados, por querermos que as coisas aconteçam no nosso tempo. Mas hoje nós obedecemos a sua palavra e nós lançamos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, e nunca mais nós faremos as coisas pelo desespero, mas antes nós guardaremos a sua palavra no nosso coração e esperaremos o seu agir. Nessa manhã, com fé, nós dizemos no mundo espiritual: nós sabemos que o Senhor tem a resposta, nós sabemos que o Senhor abrirá a porta, nós sabemos que o Senhor dará o livramento, nós sabemos que o Senhor é a nossa provisão. Por isso nunca mais agiremos como tolos, nunca mais agiremos como loucos, nunca mais agiremos imprudentemente, nunca mais viveremos dando legalidade para o diabo, mas a partir de hoje a nossa vida será para construir com Deus. Senhor, nós fazemos um voto com o Senhor nessa manhã, nós fazemos um voto de que a nossa casa é sua, nosso casamento é seu, nossos filhos são seus, nosso dinheiro é seu, meu Deus, nosso carro é seu, tudo que nós temos é para a sua glória, nossas emoções são suas, nossos sentimentos são seus, nossos amigos são seus, tudo que temos é seu, Senhor, é do Senhor. Então faça em nós, através de nós, tudo aquilo que tu queres fazer. Nós fazemos uma aliança contigo, que toda a nossa vida é para o louvor da sua glória. Por isso usa-nos, ó Deus, faça em nós a sua vontade, faça através de nós a sua vontade, e que toda maldição, e que toda palavra maldita, e que tudo aquilo que falamos no momento da raiva, tudo aquilo que alguém falou para nós no momento da raiva,
raiva, todas as vezes que alguém nos amaldiçoou, todas as vezes, ó Deus, que nós mesmos fizemos coisas que nos amaldiçoaram, agora em nome de Jesus, nós recebemos o perdão do Senhor e te pedimos, ensina-nos a lidar com as consequências, para que elas não durem muito tempo, ajuda-nos a aprender as lições da vida, dos erros que cometemos. Senhor, nós não queremos ser reprovados e ficarmos repetindo as histórias, mas hoje, aprendendo mais do mundo espiritual, nós anunciamos, nós seremos bons alunos da escola de Deus, nós vamos ser aprovados porque nós queremos avançar no sobrenatural. Nós recolhemos as palavras agora do mundo espiritual que nós liberamos no momento da raiva, da ira, do descontentamento. Recolhemos as palavras que liberamos sobre os nossos bens, móveis e imóveis. Recolhemos as palavras agora e abençoamos tudo que temos, tudo que somos, tudo que construímos, tudo que está relacionado a nós, nós abençoamos e declaramos nessa hora, Pai querido, a nossa vida será para revelar a sua sabedoria, nossa história será para revelar a sua glória. Onde nós formos, as pessoas verão a sua glória e a sua sabedoria através de nós. Por isso selamos essa bênção em nome de Jesus. Se você pode, una-se à sua família. O que eu profetizei no culto em espanhol, eu quero profetizar aqui. Assim será sobre a vida dos filhos, assim será sobre a descendência, Senhor. Eu quero profetizar que os filhos daqueles que nasceram aqui e daqueles que vieram para cá, imigraram para cá, eu tenho visto tantos brasileiros e latinos ganhando o prêmio Nobel nesse lugar, no mundo. Por isso eu quero profetizar, abençoar, os nossos filhos podem ser grandes acadêmicos, grandes cientistas, podem, Senhor, ganhar também esses prêmios Nobel. Então nós abençoamos nossos filhos para que sejam assim, para que sejam estudiosos, sábios, inteligentes, para que vençam nesse país. Nós abençoamos para que aprendam a língua, nós abençoamos para que sejam bons naquilo que fazem, nós abençoamos o casamento, abençoamos a vida da esposa, a vida do esposo, abençoamos os negócios, abençoamos a empresa e declaramos, ó Deus, o sangue da justiça, o sangue de Jesus encobre o sangue da injustiça, o sangue da imprudência. Por isso estabelecemos um pacto com Deus a respeito de nós. Nós veremos a glória de Deus. Aleluia, aleluia. Dê um abraço na sua família. Abençoe a vida aí do seu cônjuge, do seu amigo, do seu filho, do seu parente. Que a bênção de Deus seja tão grande, vem pastor Túlio, que a bênção de Deus seja tão grande na sua vida, mas tão grande, que ela destrua a maldição, a ponto de até o sabor da sua boca mudar. Enquanto eu estava orando, eu lembrei de um texto, Josué 5, quando o povo entrou na terra de Canaã, sabe o que Deus disse para o povo? Eu estou tirando de vocês o vexame da terra do Egito. Quando o povo entrou na bênção, o Senhor disse, eu estou tirando de vocês o tempo de vexame, a roupa de vexame, e assim será. Quando nós entrarmos na terra, já estamos entrando, o tempo do vexame vai acabar. Deus abençoe, pastor. Aleluia, glória a Deus. Muito obrigado, pastor André. Bênção, bênção, bênção. Aleluia. Cadê? Está lá. Homens, comigo. Que Deus abençoe minha esposa. Que Deus abençoe nossos filhos. Que Deus abençoe nossas finanças. E que com amor e sabedoria eu possa levar minha família mais perto de Deus. Amém? Agora, mulheres, comigo. Que Deus abençoe meu esposo. Que Deus abençoe nossa casa. E tudo que temos. Que Deus abençoe nossa saúde. Que Deus me dê sabedoria para edificar o nosso lar. Amém? E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus abençoe cada um grandemente, em nome de Jesus.